A maioria das pessoas está apenas a 9 refeições do anarquismo. Você já deve ter escutado isso. Elas acreditam que se o sistema cair hoje, o governo baterá na porta amanhã com cestas básicas e água potável. Quando a realidade é que você estará por conta própria por muito mais tempo do que você imagina. Existem as mais diversas situações que ocasionam catástrofes, tanto naturais quanto sociais, e cada uma tem as suas peculiaridades de como quebrar o sistema. Porém, também possuem seus efeitos característicos que não são exclusividade de um evento único. Mas o que eles têm mais em comum é criar efeitos críticos devastadores em cadeia que podem levar todo um sistema à sua ruína total. Existem grandes catástrofes, é claro, e existem outras menores. Mas a grande diferença entre elas, além do tamanho do estrago que elas causam, é quantas pessoas serão atingidas no final e quantos vão sobreviver. Mas vamos partir aqui do princípio dos piores cenários já ocorridos na história, onde energia, comunicação, água, alimentos e segurança se tornaram um grande desafio. Este é o primeiro episódio de uma minissérie, onde vamos desvendar o que acontece nos primeiros 90 dias de um colapso, e não é teoria de filme, e sim um estudo lógico baseado na falha das cadeias de suprimento e no comportamento humano sob pressão, já registradas em catástrofes caóticas na história da civilização. Se você não sabe o que esperar em cada semana, você não vai sobreviver ao primeiro mês. O que ocorre no dia 90 é o que separa os sobreviventes dos que apenas adiaram o inevitável. "90 dias até o colapso". As primeiras 24 horas de uma grande crise são perigosamente enganosas. Isso porque quase ninguém entra em pânico imediatamente. E é exatamente isso que torna esse momento tão importante. Quando ocorre um apagão em larga escala, uma falha severa de infraestrutura ou qualquer evento que interrompa a comunicação, energia e até mesmo o abastecimento. O cérebro humano ele entra em negação automática. Vocês já devem ter percebido isso ou cometido essa gafe. As pessoas elas procuram explicações simples, como daquele jeito, daqui a pouco volta, deve ser manutenção, ou a internet daqui a pouco volta a funcionar, só está falhando, ou mesmo o mercado vai abrir amanhã normalmente. E enquanto a maioria ainda está tentando entender o que está acontecendo, existe uma pequena janela de tempo onde ainda é possível agir com vantagem. Nós chamamos isso de janela de ouro, porque durante essas primeiras horas o sistema ainda não entrou totalmente em colapso. Os mercados ainda têm produtos, os postos ainda possuem combustível, as ruas ainda estão relativamente organizadas, as pessoas ainda estão calmas, o que é muito bom, diga-se de passagem. E é justamente nessa fase que você decide se vai enfrentar os próximos dias com alguma estabilidade ou se vai disputar recurso com milhares de desesperados depois, ou mesmo ser o último e ficar sem nada. Em um primeiro momento, muitas pessoas, por herança do estilo de vida dos mais antigos, costumam ter alimentos para um mês. E no primeiro momento de uma catástrofe, vão correr para os mercados para comprar o que falta e reforçar a despensa. Já os que não têm alimento para uma semana vão correr para criar uma pequena reserva. Essa busca em massa, ela ainda vai resultar na obtenção de algum recurso, mas é claro, em menor escala, já que a oferta será pequena para uma grande demanda. Outros, por outro lado, vão ficar quase sem nada e vão depender de ajuda humanitária, que será pouca e não vai durar muito tempo para cobrir as necessidades básicas. Agora, esqueça a comida por um instante. Sua prioridade nesse momento é a água. Isso porque sem energia elétrica os sistemas de bombeamento podem parar e sem pressão para empurrar a água dos reservatórios não existe abastecimento.
E quando a água para, em poucas horas a primeira onda de caos vai acontecer. Em menor escala? Sim, em menor escala, mas ela vai acontecer. Os mais espertos, no momento em que perceberem que a situação pode se prolongar, vão encher absolutamente tudo que estiver disponível à sua frente. Galões, baldes, garrafas, pias, banheiras, tudo. Porque depois que a pressão cair, acabou, não tem mais água para beber. Mas essa reserva emergencial estará disputando sempre com o fator mais delicado do caos, que é o racionamento e a duração da falta deste recurso. Por mais que se crie uma pequena reserva, as pessoas geralmente não têm muitos reservatórios improvisados para uma grande quantidade de água. Então, isso será um paliativo com curta duração. Mas é claro, essas pessoas estarão melhores do que outros que não conseguiram armazenar nada. O que, em crises de curta duração, inclusive, pode garantir um mínimo de conforto. E muita gente subestima absurdamente a quantidade de água necessária para sobreviver. E eu não estou ficando louco, não. Na sua fatura de água, geralmente, vem escrito consumo mensal em metros cúbicos. Você já pegou sua fatura e fez as contas de quanta água você consome por dia? Pois faça. Depois que você fizer essas contas, coloca aqui nos comentários desse vídeo o tamanho da surpresa que você teve. E não estamos falando apenas de água para beber. A água, ela é higiene, ela é preparo de alimentos, ela é limpeza, descarga sanitária, controle de doenças. Uma pessoa minimamente preparada para 3 meses precisaria de algo próximo a 340 litros de água armazenada. E isso, gente, ainda é uma conta conservadora. Boa parte das famílias brasileiras não tem água para 3 dias. Isso porque recebe água direto da rede, sem armazenamento, ou o famoso água direto da rua. E quando tem caixas d'água, são geralmente de 250 e 500 litros. E esse ativo ele vai durar por um determinado tempo. Uns vão ter mais tempo, outros pouco tempo e outros tempo nenhum. A questão é que, em termos de estoque de água sem reabastecimento, a fila da ajuda humanitária tende a aumentar quanto mais a crise se prolongar e as reservas pessoais forem acabando. Em uma crise estabelecida de verdade, a mobilidade entra em colapso muito rápido. As pessoas acham que vão conseguir sair quando quiserem, e a verdade é que não vão. Basta algumas horas de medo coletivo e os locais começam a lotar. Depois vem as filas, depois vem a escassez e depois vem o conflito. Muitas catástrofes têm a capacidade de deixar um local sitiado. Nada entra e nada sai com facilidade, inclusive os recursos fundamentais, combustíveis, alimentos e outros ativos. Quanto aos combustíveis, existe uma regra muito simples. Se você perceber o risco, trate de abastecer seus veículos imediatamente. Inclusive, não espere o pior. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a regra do meio tanque. Depois desse vídeo aqui, dá uma olhada aqui nos cards, que é uma regra interessante. É a forma mais simples de não ser pego de surpresa. E não precisa muito mais do que mudar conceitos, nem tem que comprar nada. Não espere confirmação da mídia, não espere pronunciamento oficial, não espere o restante da população perceber. A maioria das pessoas não saberá a matemática da gravidade dos fatos e outros vão insistir em não enxergar o que está acontecendo. Esses só vão perceber algo quando a garganta secar ou a barriga roncar. Se tem uma coisa que a gente aprende com o tempo, é que nesse mundo tem 2 tipos de pessoa: os espertos e os otários. A escolha do caminho a seguir é livre, mas geralmente pende para o caminho do otário. O esperto, ele sabe a hora de agir e sai na frente. O otário é aquele que faz pouco caso de tudo, vive no mundo de Nárnia e acha que o planeta é uma bola de algodão doce. Esse é o primeiro que vai estar prontinho para tomar bem no meio do dia um suquinho de caju bem gelado. É importante ser esperto, atento, saber interpretar as coisas e juntar as peças do quebra-cabeça. Porque quando todo mundo acorda ao mesmo tempo, aí vai ser tarde demais ou muito mais difícil.
Em crises energéticas, bancos se tornam indisponíveis, máquinas de cartão param, Pix não vai funcionar e nesse momento voltamos exclusivamente a trabalhar com dinheiro vivo. Quem depende exclusivamente do digital vai estar fora do novo sistema sitiado. E mesmo no caos, tudo ainda continua tendo um preço que geralmente, inclusive, costuma ficar mais alto. Quem não tem nada de dinheiro físico fica à mercê da própria sorte em negociar de outras formas. Se tem falha na energia, as comunicações também geralmente vão junto, nem sempre ao mesmo tempo, nem sempre de forma geral, mas parte do princípio do pouca ou nenhuma comunicação. Contato com familiares e serviços de emergência se tornam difíceis ou mesmo impossíveis, criando elevados riscos a todos. A falta de comunicação e a mobilidade torna serviços essenciais de emergência ineficientes ou mesmo saturados em decorrência do caos. A ambulância não vai chegar, o incêndio não vai ser apagado e o policial não vai conseguir pegar o bandido. A ausência de energia e comunicação deixa muitas unidades de saúde fechadas e grandes hospitais operando em gestão de prioridade. Mas é claro, geralmente com recursos limitados, inclusive recursos que muitas vezes não vão durar por muito tempo. Muitas pessoas estarão racionando seus poucos recursos ou buscando ajuda e suprimentos enquanto tentam digerir o que está acontecendo, com um misto de medo e otimismo, até mesmo tentando manter o viés da normalidade, o que é normal da natureza do ser humano, acreditando que uma solução virá de algum lugar, sem entender como o efeito dominó do caos ainda será capaz de elevar muito mais a crise e os seus desafios. Agora preste bem atenção nisso. O verdadeiro ponto de virada normalmente acontece entre o segundo e o terceiro dia, ao final das 72 horas. É quando o otimismo coletivo começa a morrer. As pessoas percebem que a energia não voltou, que o abastecimento não normalizou e que os mercados estão esvaziando e que a prometida ajuda dos órgãos competentes não vai chegar. E se chega, ela é muito escassa. Como se passaram apenas 72 horas, ainda existe algo de comida para semanas, alguma água para resistir por um tempo, mesmo com a presença dos problemas que já estão implantados. Mas a preocupação a longo prazo começa a se tornar um inimigo constante. Outros, com muito pouco ou nada, já vêm sentindo o gosto do desespero desde o princípio e a esperança de ajuda começa a enfraquecer. E aí o comportamento muda completamente. E a calma vira tensão, a tensão vira desespero e por aí o desespero acaba transformando pessoas comuns em um risco potencial. Existe muito oportunismo nesses cenários, mas saiba que os primeiros saques geralmente não começam por maldade, eles começam por necessidade e desespero, porque milhões de pessoas vivem sem qualquer reserva, sem comida, sem água, sem plano ou sem um mínimo de preparação. E quando o estômago vazio encontra um medo, o instinto de sobrevivência quebra a moralidade e a sociedade começa a se deteriorar de dentro para fora. É por isso que sobrevivência não se começa no auge do caos, ela começa antes. Nas primeiras horas você ainda escolhe, depois disso você apenas reage. Estamos em uma base de 72 horas até agora, mas a crise ainda vai continuar e o colapso vai se instalando como um câncer pós-catástrofe. O resultado disso você pode conferir nos próximos vídeos da série 90 dias até o colapso. Em breve você terá os próximos vídeos desta pequena série que busca ilustrar o que acontece na maioria das situações de caos, situações inclusive geradas por vários tipos de catástrofe, seja por causa humana ou por causa natural. Mas geralmente são coisas corriqueiras que costumam acontecer em grandes catástrofes, talvez não todas ao mesmo tempo, talvez não todas juntas, mas com uma grande possibilidade de que todas elas se encontrem em um determinado momento na sua situação de sobrevivência.
Não deixe de conferir nos links aqui da descrição os links dos apoiadores que ajudam esse trabalho a acontecer, a divulgar a preparação, a conscientização da prevenção para garantir a segurança e a vida das pessoas. E é claro que tem cupons de desconto aqui do canal que podem ajudar você a adquirir algum produto ou serviço de uma forma mais barata. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo do canal Anderson Machado.